que daria inveja para Kim Jong-un. Pode pôr. Ou seja, nós vamos brincar aqui de que o réu pode ficar foragido, pode ficar reiterando seus crimes pelas redes sociais e não pode ser processado quando acompanhou todo o procedimento. E não sou eu que digo, é ele que diz, o próprio réu, que diz que acompanhou todo o procedimento. Aqui, o réu tem os dois réus postando uma foto na grade da Casa Branca, fora da grade da Casa Branca, dizendo, duas pessoas, um procedimento distinto para cada, ou seja, eles sabiam a acusação. Uma carta rogatória e outra citação por edital e indicação para a defensoria defender, ou seja, eles sabiam toda a sequência. E por que dois procedimentos diferentes? Porque um realmente mora nos Estados Unidos. E aí não há discussão se o domicílio é no estrangeiro. Eu acho isso é uma das mais grotescas aí que o Alexandre de Moraes tem feito. Não é a subversão de devido processo legal. Eu não gosto nem de falar dessa forma que parece cifrado, tá, pessoal? Parece que eu tô falando em códigos com vocês. É um bandido que tá lá sentado no Supremo e ele basicamente está falando para todos os advogados do Brasil, do mundo e de todas as galáxias. Não tem que citar réu. Ele já sabia o que estava acontecendo. Ele estava vendo pelo Twitter, pelo X. O Eduardo estava acompanhando pelo X. Então, tem que citar. Tem ampla defesa. Não tem defensoria. Não tem nomeação de causídicos e advogados e juristas para atuarem em favor. Não tem prazo, porque se é tudo feito à revelia, no direito a gente chama isso de revelia. Mas a revelia é quando você não encontra o réu. E daí você continua mesmo sem encontrar o réu. Como se o réu não tivesse endereço certo e definido lá nos Estados Unidos. E o Eduardo tem. Então, basicamente, o que o Alexandre de Moraes está falando, e eu peço perdão para a nossa audiência maravilhosa, foda-se o devido processo legal. Dane-se o direito constitucional. Não estou nem aí para as liberdades e para os direitos individuais e garantias fundamentais do Eduardo Bolsonaro. Aliás, de nenhum dos Bolsonaros. Aliás, de ninguém que ouse questionar o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, é meio que o direito constitucional do foda-se mesmo. Desculpa, Fainara, mas é o que a gente está vivendo hoje no país. Não, e exatamente, né? Parece que nós ficamos andando em círculos quando tratamos desses assuntos, porque a gente fala uma semana, na outra volta a mesma temática, e mais uma vez a gente assiste aí um episódio que reforça a perseguição contra a família Bolsonaro, né? Essa perseguição política, que, na verdade, ela se estende para todas as pessoas hoje que vão contra o STF, para todas as pessoas que colocam a sua voz à disposição de tratar da ditadura que nós vivemos hoje no Brasil, né? Então, o que chama a atenção é essa tentativa constante de sempre quando a gente vai falar, de sempre quando a gente coloca a nossa luta contra essa ditadura que nós estamos vivendo, o STF vem lá e fala, peraí, você não tem o direito de agir dessa forma, você não tem o direito de falar, qualquer que seja. Então, essa é a ditadura que nós vivemos hoje no Brasil. E muito mais agravado quando a gente coloca em questão a família Bolsonaro, né? Eles estão sendo perseguidos politicamente, colocam eles em xeque a todo momento. Agora, o STF aí condenando o Eduardo Bolsonaro, a troco de quê? Qual foi o crime que ele cometeu? A troco de ele estar nos Estados Unidos e combatendo a ditadura que nós estamos vivendo aqui no Brasil, fazendo denúncias externas, denúncias internacionais, para quem sabe a gente tenha um salvador da pátria, finalmente, para nos tirarmos dessa ditadura que nós vivemos hoje no Brasil. Então, esse é o crime que ele está cometendo, esse é o erro que ele está cometendo, é trabalhar em favor, em prol do Brasil, porque hoje
né? E quando a gente coloca aí também algumas argumentações, né? Quando a gente adentra a esse assunto dos motivos que levaram, né? Que levou a essa condenação, se eu não me engano, até foi citado a questão das taxas, das tarifas. Ora, pera lá, agora a gente quer, o STF quer colocar uma culpa na família Bolsonaro de uma taxação externa no país, que isso já ficou muito bem claro de que isso está acontecendo porque o Brasil hoje não é visto como um país amigável para fazer negócio. E quem é que perde no amplo dessa situação? Todos nós, os brasileiros, porque os investimentos vão embora, as empresas deixam o país. E quem que vai ter emprego? O STF vai empregar todo mundo com cargo comissionado? Vai ajudar o Brasil inteiro? Não, porque eles não estão nem aí. Eles querem viver a favor das medidas que eles bem entendem. Então, por que a gente tem Constituição? Por que a gente ainda trata da Constituição de 1988, que, diga-se de passagem, é uma Constituição que deveria ser atualizada com regras novas, com distinções novas, porque a gente nem tem uma Constituição. A Constituição que a gente vive hoje são as decisões unilaterais do STF, o que eles decidem para o Brasil. É tudo muito, muito surreal. E, Rafael, a Fainara falou muito bem, né? A gente vive hoje numa espécie de Matrix do Gilmar Mendes, Matrix do Alexandre de Moraes. A gente E é como se nós fôssemos, né, a gente precisa ser perseguido porque a gente não tem apreço nenhum por esse novo direito constitucional. Ele não representa alguém, ele representa um grupo de mafiosos. Isso que está acontecendo agora no Supremo é jurisprudência de terra arrasada. A gente tem que esquecer esse capítulo da história do país, mas para esquecer e jogar no lixo, tem que empichar e prender os ministros. Mas não, o que está acontecendo é o seguinte: liberdade de expressão para denunciar bandido, ditador de toga, ministro corrupto fora do Brasil é crime de ameaça ao país. Eles falaram isso também, né? Vamos ver. Destaco ainda, em reforço, senhor presidente, que uma coisa é liberdade de expressão, uma coisa é liberdade de manifestação de um posicionamento político. Outra coisa é enveredar para um caminho em que se fazem presentes elementos de condutas típicas penais definidas na legislação brasileira. E este é o caso. Não houve meramente aqui uma manifestação de uma opinião ou uma manifestação de um posicionamento político, mas sim, como eu disse e foi reforçado pelo eminente relator, condutas que implicaram em clara ameaça a autoridades brasileiras e aos próprios cidadãos brasileiros com o objetivo de interferir. Peraí. Ameaça a cidadãos brasileiros, Rafael. O Bolsonaro, o Eduardo, está ameaçando cidadãos brasileiros. Essa é nova, hein? E eu não vi ele falar de nenhum CPF aqui. Você viu algum CPF? Ele ameaçou tal pessoa. Até onde eu sei, ameaça é uma coisa direta no tempo, no espaço, determinada de uma agressão iminente. Ameaça é isso. Qualquer outra coisa